Seja muito bem-vindo, aqui é onde a gente vai fazer algumas questões em preparação para a prova da Z900, tá? Vou iniciar aqui o teste e vamos lá. Quais são as duas características comuns da computação em nuvem? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Se a gente está falando de computação em nuvem, a gente está falando que tem acesso físico a servidores? Não. A gente está falando de geodistribuição? Com certeza. Estamos falando de alta disponibilidade, eliminação do dimensionamento? Não, claro que não. A gente vai estar falando sim de dimensionamento horizontal ou dimensionamento vertical. Isso aí tudo vai estar aqui dentro da nuvem. Próxima questão. Do que depende a alta disponibilidade em um ambiente de nuvem pública? Ela vai depender de uma coisinha, essa sigla aqui, ó, SLA. É o contrato do nível de serviço. Tá? Tudo basicamente vai depender, mas se a gente está falando de valores, a gente está falando de disponibilidade, a gente vai ter que olhar o contrato. A disponibilidade desse recurso é de 99,95%. Desse outro aqui é de 99,99%. Gente, isso faz uma diferença, tá? Mas é pouco, 99,98, 95, a outra 99,99. Mas ela vai te dar, se você fizer a conta ali, você vai ver que em um ano, às vezes aquele 99, 95%, ela te diz que aquele servidor pode ficar fora do ar 8 horas, um dia inteiro. Já pensou? Então, nem cliente nenhum quer isso, tá? Mas se tiver no contrato, a empresa não pode ser responsabilizada. Então, é muito importante você olhar esse CLA. Qual serviço de armazenamento do Azure você deve usar para armazenar arquivos não estruturados, como imagens que serão veiculados em páginas web? A gente está falando, é claro, de blobs do Azure, tá? Sem enrolação. Qual recurso do Azure AD, você pode usar para configurar a autenticação de segurança que exige que os usuários usem o celular para entrar? A gente está falando aqui do multifator. Isso aí é lá no finalzinho do conteúdo, você dá uma verificada, você vai ver. Vamos lá. Qual recurso você pode usar para gerenciar acesso, políticas e conformidades em várias assinaturas? A gente está falando aqui de grupo de gerenciamentos, grupo de recursos, unidades administrativas, DOLE 1, DOLE 2, DOLE 3, grupos de gerenciamento, tá? Não tem nada a ver isso aqui, unidades administrativas, tá? Grupo de recursos é onde a gente vai armazenar recursos, a gente não está falando de políticas e conformidades de várias assinaturas, a gente está falando de grupo de gerenciamento. O que você pode usar para garantir que uma equipe de desenvolvimento só possa criar máquinas virtuais de um determinado tamanho? Essa é uma pergunta ótima, caiu na minha prova, tá? E pelo que eu converso com quem faz a prova, todo mundo fez essa questão. A gente está falando de políticas do Azure, tá? Então, isso daqui você já pode marcar aí um asterisco, vai cair na sua prova provavelmente, tá? A gente está querendo garantir que a máquina virtual sejam todas do mesmo determinado tamanho, políticas do Azure. Você está falando de conformidade com a política da empresa, políticas do Azure, entendeu? Então, isso aqui vai ser aquilo que se aplica a tudo que é criado ali dentro daquele meio, tá? Ali no Azure. Qual modelo de implantação de nuvem você está usando se tiver servidores fisicamente localizados no datacenter local de sua organização e migrar alguns para a nuvem? A gente está falando do quê? De nuvem pública? Não, claro que não. Porque nuvem pública você não tem acesso ali, não tem nada no seu datacenter local. Você não tem um datacenter local. A gente está falando de híbrida, é isso aí. Né? Nem precisa ver. Tem duas híbridas aqui, hein? Que dá uma corrigida nisso aí. Então, a próxima aqui seria privada, né? Então, realmente, privada também não, porque a gente migrou alguns para nuvem, tá? Então, a gente está falando da nuvem híbrida. O que você pode usar para definir os recursos que deseja provisionar em um formato JSON declarativo? Azure CLI, Azure Repos, o ARM ou Azure PowerShell? A gente está falando do ARM, tá?
a gente está querendo provisionar, está falando de formato JSON declarativo, a gente vai falar do ARM, a gente está querendo falar também de é, aquilo que garante que tudo seja feito na ordem correta, a gente está falando do ARM. Tá? Então o ARM vai ser esse gerenciador aí muito importante para aquilo que a gente deseja desempenhar da melhor forma possível. O que você pode usar para fornecer aos usuários de Mac e Android acesso a um ambiente Windows que executará aplicativos baseados no Windows? Ué, a gente não precisa nem ler todas as respostas. Está aqui, ó, área de trabalho virtual do Azure. Tá? É uma instância de container? Não tem nada a ver. Muitas das questões vocês vão ver que elas são muito simples, porque não tem nada a ver Azure Functions. Se você tiver lido o material, se você tiver estudado um pouco ali que seja para fazer a prova, você vai ver que muitas questões, eu não vou dizer todas, mas ali quase a metade das questões são bem óbvias na resposta, tá? Agora as outras, né, são um pouco mais complicadas. Vamos lá. Essa é a última questão que a gente vai resolver agora. E ela está perguntando: quais são os 2 atributos característicos do modelo de implantação de nuvem privada? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Nuvem privada. O hardware deve ser comprado? Sim, com certeza. Os aplicativos podem ser provisionados e desprovisionados rapidamente? Isso aqui você pode achar que sim. Né? No primeiro momento, na primeira leitura, assim, leitura rasa, você vai falar assim: ah, claro, se nuvem privada, eu estou falando que o data center está aqui na minha frente. Né? Meus funcionários estão aqui na frente. Então, se eu falar para ele: olha, vai lá e coloca isso no ar, tira do ar. Ele vai lá e tira, só tirar da tomada, se for o caso. Não, mas não é isso que ele está dizendo. Né? Essa é a leitura rasa, como eu estou falando para você. Isso é uma característica da nuvem pública, tá? Sempre vai ser uma característica da nuvem pública. Os aplicativos serem provisionados e desprovisionados de forma rápida, porque você clica no botão e você colocou no ar. Se você clica em outro, você tira do ar. Você exclui um aplicativo com clicar de botão também. Você liga uma máquina dessa forma. Então, isso é uma característica da nuvem pública e não da privada. Porque na privada eu vou te falar o seguinte: se ele fala o seguinte, ó, eu quero que você suba esse aplicativo, ele vai falar e o seu funcionário chega para você e fala, patrão, para a gente subir esse aplicativo, a gente precisa ter mais 1 tera ou 2 de memória no servidor, a gente precisa de mais capacidade de processamento, a gente precisa de CPUs aí e tudo mais. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso de forma rápida? Não, você tem que, numa empresa você vai ter que orçar, você vai ter que fazer, então não é rápido. Você está entendendo? Quando a gente fala de desprovisionar, pode até ser rápido, se tirar do ar. Agora, provisionar, não. Nunca vai ser rápido. Então vamos lá. As organizações só pagam pelo que usam? Não, também não é. Isso é uma característica da nuvem pública, tá? Porque você, ainda que você não use, você não esteja com a máquina ligada, você já pagou pelo equipamento, você comprou ali, esse computador custa 5 mil reais. Para eu usar ele, eu tenho que comprar e para poder usar. Né? Enquanto que na nuvem pública, você vai pegar e você vai falar assim: eu quero uma máquina com 100 GB de memória RAM. Oh, meu amigo, você comprar um computador desse vai fazer um estrago na sua conta bancária. Agora lá você pode provisionar. Você vai lá, provisiona, se eu quero usar isso por 1 hora, usei por 1 hora e vou pagar por 1 hora. Então, as organizações só pagam o que usam na nuvem pública. É uma característica da nuvem pública. Tá? Então, a resposta correta é essa daqui. Nuvem privada, o hardware deve ser comprado. Você compra o computador para depois utilizar. A empresa tem o controle sobre os recursos físicos e a segurança, correto? Tá? Então, vou finalizar o teste aqui. Pronto. Revisar as perguntas. E aqui a gente vai vendo aqui, ó, como é que é o modelo. Explicação. Aplicativos baseados em nuvem podem fornecer experiência ao usuário e assim vai. Né? Você vai vendo aqui, né? Você vai vendo a explicação das perguntas, nas respostas. Você vê também. Você vai vendo aqui a resposta das perguntas, vendo o que você fez de certo, o que você fez de errado, tá? Então, azul, tá? Aqui que eu quero ver aqui. Incorreto. A híbrida, porque essa aqui tem que dar uma corrigida. Essa aqui eu já vou passar para a equipe aqui para eles consertarem. Uma dessas duas aqui, provavelmente essa daqui de cima vai ser trocada para uma nuvem. A gente sabe que essa aqui é pública, híbrida e privada, certo? Então aqui, ó, a resposta correta é nuvem híbrida. É um ambiente de computação
que continua, desculpa, que combina a nuvem pública com a nuvem privada, tá? 8. JSON, a gente está falando de ARM, né? Tem algumas questões que são essa daqui, por exemplo, você já viu JSON, já vai falar ARM, tá? Linguagem. A gente está falando de forma de fazer. Tem questão que vai falar a custo, você já vai procurar logo ali quem que é, vai procurar o advisor, se ele está ali, se não está, tá? Então, a prova, ela tem sim alguns macetes que você vai pegar na hora de você ir fazendo as questões, ir realizando, refazendo os testes. Aqui, nesse momento, tem 4 simulados aqui que a gente pode estar fazendo. Cada simulado tem 50 questões, então aqui já tem mais de 200 questões para você ir conferindo aí e fazendo para você treinar bastante para a sua prova, tá? A prova, para você passar, você precisa ter 70%, né, de questões acertadas ali. Você vai ver que na hora da prova tem algumas aí que são assim, dessa forma, como eu estou mostrando aqui a primeira questão. Marca duas, marca três. E assim, essa aqui, ela vale, tem duas certas, ela vale 2 pontos. Diferente da outra que só tem uma para você marcar e vale 1 ponto só. Né? Vai ter uma lá que vai ter para marcar 3 e ela vai valer 3 pontos. Então é uma questão que você errou ali, não pode dar um mole de errar, né? Que você já garantiu 3 pontos, tá? Então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima revisão aqui, no próximo simulado que a gente fizer.